As Mestras, um curso ícone no papel das mulheres na ciência. E hoje nós vamos ter o prazer de homenagear uma professora importantíssima para nós, uma mulher brava e cientista, que está aqui com a gente, que abriu os caminhos para que a gente hoje estivesse em todas as áreas também de conhecimento. Eu sou a Cláudia, não me apresentei, eu sou a Cláudia, estou na direção do Museu da URGS e vice-pró-reitora de extensão. Esse projeto é um projeto de extensão e visa... chegou nosso outro curador, professor Rualdo. Depois a gente chama ele para a mesa, né? Tá. Nós estamos aqui na mesa. Queria agradecer a presença dos familiares e toda a comunidade da URGS, especialmente do Instituto de Física. Nós hoje temos como homenageados os professores Darcy de Lemburg, professor Gerhard Jacob, professor Theodor Mares, um trio que deu início ao grande Instituto de Física e à área da física nessa universidade e que deixaram para a gente esse legado, e o nome da universidade foi levado adiante internacionalmente, inclusive, por conta desses grandes mestres, que formaram os mestres que estão aí e os futuros que estão ali sentados na nossa plateia. Tem vários alunos, a gente fica bem contente que tenha... O objetivo desse projeto é que atinja também os alunos, o corpo discente atual dos cursos que a gente estiver trabalhando. Quem vai falar e homenagear esses três professores, três expoentes, é a professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, que está ali na plateia também, depois vem para a mesa. E depois nós teremos, excepcionalmente, porque o Instituto de Física está fazendo 60 anos esse ano, já começaram as comemorações, e a gente, então, juntou o projeto a esse ano de comemorações do aniversário do Instituto de Física. E a gente não poderia deixar de homenagear duas pessoas importantíssimas para a ciência, para a educação, para a pesquisa e para a extensão. Queridíssimo professor Horácio Dottori, e a nossa querida professora Alice Maciel, aquela que eu vinha falando no início, que abriu as portas, os caminhos, deixou o caminho bem bonito para a gente seguir. Eu estou falando isso, mas eu nem sou da física, tá? Eu sou da história. Que serão, então, a gente vai ouvir a fala da professora Naira Balzaretti, que é a nossa diretora do Instituto de Física, que compõe essa mesa de abertura. Tá? Nós estamos fazendo essa mesa assim porque é o primeiro do ano. Eu queria desejar um ótimo encontro para a gente, agradecer muito o comparecimento dos colegas e dos familiares dessas pessoas homenageadas, a presença do professor José Vicente Tavares, que é o nosso anfitrião aqui, nosso parceiro de sempre, está transmitindo esse evento no canal do YouTube do ILEA, do Facebook. E a URGS TV que vai que está registrando e que a gente fica com essa fonte de pesquisa depois guardada. Podemos passar para vocês também, para quem quiser guardar de lembrança. O professor Rualdo, que está lá na ponta, o professor Rualdo, que eu falava, Rualdo Menegat, que é da Geologia, nosso parceiro, curador do projeto. O professor Francisco Marshall, já tinha apresentado para vocês, professora Nádia. Então, eu me despeço aqui, era só para dar as boas-vindas e agradecer para vocês. Passo a palavra para o professor Francisco Marshall. Obrigado, minha cara Cláudia Aristimunha, diretora do Museu da URGS, parceira na realização desse projeto, que foi concebido por esse ilustríssimo cientista, meu amigo e parceiro, professor Rualdo Menegat, com a finalidade de ativar, de dar vida, de dar atualidade e vigor para o que nos constitui, a memória das trajetórias e dos paradigmas que carregam com elas. E daí o nome desse ciclo de eventos, Grandes Mestres dos Mestres, levando em conta que os mestres que hoje já têm uma posição protagônica e muito relevante na produção e transmissão do conhecimento, eles foram já herdeiros de uma geração, até em alguns casos 2, em outros casos até 3 gerações, que construíram essa universidade e que deixaram sua marca não apenas em realizações curriculares e paradigmáticas, na história social da região, na constituição desse colosso que é hoje a nossa universidade, e seguirá sendo, queiram ou não os ignorantes, este colosso seguirá sendo, que é para a humanidade, um farol, mercê desse esforço acumulado. E as memórias perduram
elas estão depositadas em pequenos vestígios, em traços afetivos, em imagens. Há um encontro entre a memória social, pessoal, familiar e a memória institucional, e que é, por sua vez, que necessita desse permanente trabalho de atualização do seu fundamento, da sua origem, da sua trajetória. É esse o sentido desse evento. Portanto, ao longo dessa solenidade, nós estamos também produzindo registros históricos. São documentações que são coletadas pelo Museu da URGS e que produzirão depois acervos documentais, muito importantes. Além do evento, portanto, um resultado de documentação que nos interessa muito. Mas nós logo percebemos que esse evento saciava também outra necessidade muito rica, muito relevante, que é dar honra às trajetórias. Com a memória, salvar do esquecimento e, mais do que isso, dar um grau de brilho, de relevância que o reconhecimento permite. Então, por isso os familiares são tão bem-vindos e tão significativa a sua presença aqui, porque para a universidade nós sabemos, esse é um dos grandes e belos momentos de reconhecer trajetórias e com elas inspirar a criação do futuro pelas novas gerações. Esse é o objetivo desse projeto. Eu quero agradecer a presença de todos, a Cláudia já o fez, né, mas reitero em nome nosso, né, de todas as parcerias, e quero me permitir, quebrando um pouco o protocolo, sem desdenhar o mérito e a honra de todos os homenageados, mas eu não posso deixar de declarar aqui para o amigo e colega que eu admiro maximamente, meu caro Horácio Dottori, meu preito de reconhecimento e honra, uma figura que eu demais admiro. Estou muito feliz que estás aqui hoje, Horácio, com a tua família, colhendo mais essa honra tão merecida. Igualmente os demais colegas, sem demérito dos demais. Muito obrigado, um bom encontro a todos. Nós vamos, então, dar início efetivamente às homenagens. Antes disso, eu queria registrar que nós temos aqui também a presença de representantes de outras unidades. Nós temos professor, nós que vai ter que receber uma menção honrosa, porque está sempre presente, o professor Regis Burmeister, da Odonto, assiste a todos os nossos eventos dos grandes mestres. Nós temos também, agora perdi, mas está ali, professor da matemática. E se eu esqueci de alguém... Eu peço desculpas. Claro, já tinha falado da comunidade do Instituto de Física, tem vários que eu estou enxergando daqui. Os nossos próximos encontros serão exatamente o painel 2, expoentes da matemática e estatística, que também está de aniversário esse ano, também faz 60 anos. E depois o nosso terceiro será o expoentes da química. Queria pedir também que, ao final, quem não assinou o nosso livro de presenças ali, o faça, para que a gente fique com mais essa memória também, este registro. Dizer que dos familiares do professor Darcy de Lemburg, nós temos aqui a esposa, a Cecília, a filha Lúcia, o genro Mauro. Se eu estiver dizendo errado, me corrijam. A filha Inês, o filho Sérgio, o neto Rodrigo, o neto Jonas e a neta Flávia. Faltou alguém? O Marcos. Não, estava aqui, está ali. Está aqui do lado, eu é que não li. O Marcos e o Afrânio, o cunhado, é isso? Também? Ah, muito bem. Do professor Teodoro Mares, nós temos a filha, a Eva, que está lá, a Angélica, filha também, o Raul, o neto, e o Roberto, o genro, isto. Do professor Gerard Jacob, nós temos a esposa, Teresa Jacob. Temos as filhas Ângela, Magda e Mônica, isto. A Mônica não chegou ainda, é isso? Tá. E o genro está chegando também, né, o Flávio? Tá. Do professor Dottori, nós temos a esposa Isa, está ali acompanhando ele, Beatriz Nol, Carlos Dottori, o filho. A nora Letícia Giareta, isso? Disse certo? O neto, o grande Lucas. Um amigo, Carlos Piné, é isso? Que está ali. E Silvia Piné também está? Não chegou? Tá. Da professora Alice Maciel, nós temos a filha, Lúcia Cristina Fidantsef, isso? O Boris Luiz Fidantsef, filho. E não chegou a irmã ainda, né? Tá.
Então, peço que todos, na medida do possível, permaneçam. A gente quer, ao final, dar um abraço, entregar um mimo, para saírem daqui com uma recordação boa de nós. Muito obrigado mais uma vez pelas trajetórias e pela presença. Nós vamos dar início à mesa, então. Mas fala ali no começo. Ah, tá aqui? Tá aqui no início. Eu chamo primeiro ela e depois ela? Primeiro ela, que é do Zona Jazz, depois a Naira. As duas vão vir com a mesma, mas quem fala primeiro é a Márcia. Ela chama Ela fala deles. Eu só chamo elas duas. É. Tá, esse é o protocolo. Quer que eu chame? Não, eu chamo daí. Tá. A Márcia vai ser aqui. E você tá lá no canto? Não, no outro da Naira fica no meio. Ok. Vamos botar ela no meio aqui. Eu chamo as duas na mesa. Vamos. Ok. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme e uma honra estar nessa mesa, em homenagem a nossos queridos professores e professoras. E para fazer a apresentação deles, eu tenho a honra de chamar a professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, nossa querida professora titular do Instituto de Física, membro titular e diretora da Academia Brasileira de Ciências e também bolsista do CNPq. Ela vai fazer uma palestra muito importante para nós, recuperando memórias, afetos e inteligências da nossa universidade, aqui presentes, intitulada O Visionário, o Carismático e o Sedutor. A história do Instituto de Física da URGS em 3 atos. Fala no microfone, né? Sim. Também chamo a professora Naira Balzeretti, nossa querida professora titular, diretora do Instituto de Física, pesquisadora do CNPq, e ela fará a palestra seguinte, intitulada Alice no País das Maravilhas, e Horácio, um astro brilhante. Por favor, professora. Aqui. Assenta aqui. Bem, a história do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se confunde com a história de Theodor Mares, Vera Jacob e Darcy de Lemburg. Essa história é uma história como se fosse um romance, uma espécie de ménage à trois científico. E a gente pode ver muito bem que isso deu origem não a uma criança, mas e sim a uma grande instituição permeada de crianças por todos os lados. Eu vou contar um pouco essa história, e como todo romance eu vou dividi-lo em 3 atos. O primeiro ato vai ser antes do encontro. Toda a emoção da criação das personalidades antes delas se encontrarem. O segundo ato vai ser o que eu ouso chamar de a tripla hélice. Mais do que dupla, tripla hélice que dá origem ao DNA do Instituto. E depois eu vou falar da mudança. Afinal, todos os casais, depois que os filhos crescem, começam a fazer o que bem querem de suas vidas e se afastam, sem se afastar, se afastam um pouco e a mudança vai ser um pouco essa história. Mas vamos lá ao prelúdio, antes deles se encontrarem. Vamos começar apresentando Theodor Mares. Theodor Mares, ele nasceu em Weert, na Holanda. Foi uma criança normal. Mas depois de uma certa idade, ele foi estudar na Alemanha. E lá, ele fez a sua graduação e fez o seu doutorado, terminado em 1954.
Também aconteceu uma coisa muito interessante na Alemanha. Ele conheceu sua esposa e teve já as 2 primeiras filhas. Imaginem, já no doutorado com 2 crianças, coisas que muitos dos nossos alunos não ousam fazer hoje em dia. A sua tese, que eu não ouso dizer o nome, porque está toda escrita em alemão, mas que mais ou menos falava sobre o conceito da entropia em sistemas não estacionários. Gente, isso é coisa que não é de física nuclear, que é a área dele. Isso é coisa de mecânica estatística. Quase eu levei um susto quando vi isso, porque é um tema absurdamente moderno em mecânica estatística. Mas como ele estava fazendo física nuclear, ele vai para a Suécia. Da Suécia, ele começa a trabalhar no Instituto Nobel, onde tinha uma área muito importante de física teórica nesse tema. De lá, ele descobre que tem um acelerador muito potente em Uppsala. E aí, imediatamente, e eu estou falando com 1 ano de estadia na Suécia, ele muda de novo de lugar, e coitada da Hilton, que teve que acompanhar com as 2 crianças, e vai para Uppsala, onde tinha um acelerador. Ele era um físico teórico, e parte da aventura dos físicos teóricos é tentar colocar algum sentido daquele monte de dados que os experimentais adoram coletar. E aí ele vai para Uppsala. De Uppsala ele tem uma chance de ir para Copenhague. E já pula para Copenhague. E 1 ano depois, aonde é que ele está? Na Flórida. Então, estamos em 1957, ele está na Flórida, analisando na Universidade Estadual da Flórida dados de um grande acelerador. E aí acontece uma grande surpresa. Vão construir um Van der Graaf no mesmo local onde ele está. Isso para qualquer experimental, como o professor Fernando, viraria o olho. Ótimo, vamos implantar essa máquina. Mas para um teórico que gosta de paz e tranquilidade, aquilo também era muita balbúrdia. Então ele resolve que ele vai sair da Flórida e vai para algum lugar e anuncia aos 4 ventos. Bem, naquela época não tinha internet, Skype, nada disso. Ele avisa para os colegas nas conferências que ele quer passar 1 ano em algum lugar mais tranquilo. Coitadinho, pensava que a América Latina era tranquila. E aí vai começar a nova aventura. Mas para vocês conhecerem esse novo capítulo, esperem um pouquinho, porque eu preciso apresentar a vocês mais 2 membros dessa tripla hélice. Gerhard Jacob. Gerhard Jacob nasceu em Hannover, no ano de 1930. Guardem esse ano, ele é maravilhoso para vinhos e para cientistas, como vocês vão descobrir no decorrer dessa história. Em 1930, o pai médico, 2 filhos, o pai muito assustado com a Alemanha nazista, resolve que vão sair da Alemanha. Sair para onde? E vem para Juriá, que é lá perto das Missões. Eu nunca vi, tive que olhar no mapa. Tanto lugar para ir, tanto Rio de Janeiro, São Paulo, talvez Buenos Aires, mas eles vêm para o interior do interior porque eles tinham contatos aí. E aí vem o pai médico com os 2 filhos, vem morar nesse super interiorzão. Ele lembra de ver o pai saindo de manhã a cavalo para atender os pacientes, enquanto ele ficava em casa com a mãe, que mantinha o alemão como idioma, mas também ensinava música. Cabe ressaltar que a irmã se tornou uma grande violinista e ele aprendeu a tocar piano e depois, dizem que de ouvido, a tocar violão. Mas chega um momento naquele fim de mundo, que não tinha mais como ele estudar. A família manda ele para um internato, aqui no IPA. E aí vem ele para o IPA estudar. Ele comenta em vários dos seus escritos, e eu recomendo que vocês leiam as entrevistas que ele deu para a Fundação Getúlio Vargas, eu gargalhei por horas, em que ele disse que o IPA era uma péssima escola e começa a fazer muito do seu molde, picar a escola em minúsculos pedacinhos, dizendo todas as coisas que não eram boas na escola. No entanto, essa escola tinha alguma coisa muito interessante. Ela tinha um professor de física, que era meio maluquinho, desorganizado, todo esculhambado, mas que era brilhante, que era o professor Décio. Esse professor, quando ele deu a entrevista em 1977, ele pediu sigilo, porque ele também, desavisadamente, durante a entrevista, disse que ele era de esquerda. Como era ditadura, ele pediu para nunca revelarem a entrevista, que só foi publicada em 2010, a pedido do próprio Guerra. Então, ele teve esse professor Décio de Física. Ele teve Tuisson Dick, que virou colega dele e professor dessa universidade como professor de Química. E, para minha grande surpresa, o professor dele de Matemática é Caio Bi, o professor que me ensinou
Cálculo 2. Fiquei já me sentindo uma pessoa bastante idosa depois dessa grande revelação. Ele resolve, dado que o IPA não era um bom colégio, ele resolve fazer um cursinho cujo título era bem sugestivo, ABC. Faz o cursinho, e no cursinho ele estava definido que ele ia cursar física. Mas aí o professor do cursinho disse física. E ele também fez vestibular para arquitetura, entrou nos dois. Naquela época dava para entrar em duas coisas ao mesmo tempo. Mas cabe ressaltar, a prova era toda dissertativa, portanto, eu prefiro fazer o vestibular de hoje. Então ele entra nos dois cursos, mas a arquitetura ele não queria e fica no curso de física lá pelo ano de 1951. Ele entra no curso de física, se forma no ano de 1952 em física e em 53 em matemática. Imediatamente é contratado numa espécie de cargo que é tipo professor substituto de hoje em dia. Mas o que vai acontecer agora com o nosso segundo herói? Será que ele vai se acomodar, ficar na universidade, dando aula, cuidando de sua própria vida? Para vocês saberem o resto dessa novela, vocês vão ter que conhecer o nosso terceiro herói. Darcy de Lemburg. Darcy de Lemburg é de Porto Alegre. Quando pequeno, ele estudava no colégio São José, que é um colégio no centro da cidade, que ensinava em alemão. Nos primeiros anos, quando ele estava nesse colégio, ele ficava na casa dos avós, porque, afinal, os pais moravam lá na Zenha, e entre o centro e a Zenha era uma distância enorme naquela época. Imediatamente, eles transferiram do colégio São José para um outro colégio, que é Rosário, que é o Colégio Marista, onde ele fez o restante dos seus estudos. Lá ele tomou contato com o professor de Química, que mostrou uma rede cristalina e tudo que tinha de ciência atrás daquilo. Ele se encantou e ele queria muito fazer ciência. Mas, no entanto, quando foi fazer vestibular, tinha um recém-criado a PUC, que também é marista, transição de um colégio marista para uma universidade marista, e começou cursando o curso de física lá. Mas a família fez sua pressão física. Um primo, que espero que não seja presente na sala, foi lá e disse para ele: tu vai morrer de fome, tu vai andar todo esculhambado. E para quem conhece o Maris, andar esculhambado era uma coisa fora de questão para ele, era elegantésimo. Então, ele resolveu fazer vestibular para engenharia e para física na URGS. Terminou passando nos dois. É óbvio. Mas aí, no dia de começar as aulas de engenharia, o que aconteceu é que ele viu a maldição da universidade, que é o trote. Ele observou que os alunos de engenharia saíam da universidade, tinham que andar pelo centro e acabavam num laguinho. Que horror! Imediatamente ele não se matriculou em engenharia, se matriculou em física, onde mal tinha um aluno por ano, quanto mais ter trote. Então temos um físico porque o trote da engenharia nos salvou. Então esse é o Darcy, super elegante, super bem arrumadinho. Eu acho que ele quis provar até o final da vida para o primo que ele estava completamente equivocado. Uma das características do Darcy e de grande interesse da vida dele é que quando ele entrou na universidade em 1952, ele já tinha cursado um ano, trouxe os créditos da PUC e se forma em 1953. Alunos, não fiquem tristes de ele se formar tão rápido, ele tinha trazido os créditos da PUC. E em 1954, ele se forma em licenciatura. Em 52, quando ele entrou, aconteceu um grande evento nessa universidade. O reitor de então, Eliseu Paglioli, para quem a gente tinha que ter uma estátua monumental de 10 metros de altura, teve a seguinte grande ideia: vamos pensar em ter uma área separada de pesquisa para física, de desenvolvimento científico para matemática, para as várias áreas. E montou um comitê para fazer isso. Nesse comitê estava a pessoa que foi o primeiro físico formado nessa universidade, que foi Antônio Cabral, para quem a gente deu o nome para o nosso anfiteatro, estava um engenheiro do campus, estava o Bernardo Geisel, sim, irmão do presidente Geisel, e um estudante representando os estudantes. Adivinhem quem era o estudante? Darcy de Lemburg. Eu sempre soube disso, e quando era representante discente, eu jogava para ele que ele tinha sido o primeiro representante discente, portanto, tinha que aturar todos os representantes discentes. E com isso, foi criado o Centro de Pesquisas Físicas, que de centro só tinha nome, porque não fazia pesquisa física nenhuma, fazia basicamente ensino. Segundo ato, o encontro. O primeiro encontro que eles têm, eu vou chamar de a dupla hélice, e estou roubando essa expressão do Carlos Alberto dos Santos, que escreve um artigo maravilhoso no nosso livro dos 50 anos, porque ele se refere só
a um encontro, o encontro do Darcy e do Guerra. Darcy e Guerra se encontram em sala de aula, porque o Guerra se formou 1 ano antes do Darcy, portanto, já era muito velho em 1954, muito mais velho do que o outro, que se formou em 53, 1 ano de diferença fazia toda a diferença do mundo. Os dois a se formar foram contratados, um como professor substituto, outro como auxiliar de pesquisa. Pesquisa do que eu não sei, porque não se fazia pesquisa no Instituto naquela época. E podia ser esse destino do nosso Instituto, caso alguma coisa muito mágica não tivesse acontecido. Esses dois, muito motivados pelo Cabral, lembrem o Cabral lá do anfiteatro, começaram a escrever para tentar ir para algum lugar para aprender como é que se fazia pesquisa. Escreveram para 2 lugares, CBPF e para São Paulo, que estava instalando naquela época um grande reator. E com isso ia dar um curso. E lá vão eles para São Paulo. Os dois são aceitos no curso, super elegante aí o Darcy, como sempre, e vão fazer esse curso lá em São Paulo. Nesse curso de São Paulo, palavras do próprio Guerra, eles levaram uma lavada. Eles nunca tinham visto mecânica quântica da vida deles. Eles se deram muito mal. No entanto, nas aulas experimentais, os professores notavam que eles tinham muito talento. Houve nessa época uma briga entre o Paulo Saraiva de Toledo, que era o teórico, contra o Goldenberg, que queria muito que os dois continuassem lá. Adivinha quem conhece o Goldenberg sabe que ele ganhou, obviamente. E os dois foram convidados para ajudar na instalação desse grande reator. Os dois voltam para Porto Alegre, aí o Guerra aproveita e se casa, e vão as 2 famílias a morar em São Paulo. No começo, as 2 famílias moraram juntas. Mas depois, como isso não é um quatrilho alemão, eles resolveram se separar e cada um foi para sua casa. Então aí começa o período em que eles vão desenvolver o reator. Rapidamente, o Darcy, que todos sempre dizem mais ajuizado e mais preparado para a vida, se deu conta que ser experimental não era o negócio dele. Rapidamente ele saiu da orientação do Goldenberg e foi de novo para o Paulo de Saraiva e disse, não, mas agora a gente já fez um monte de cursos de especialização, a gente sabe mecânica quântica, deixa a gente fazer teoria. E ele foi. Imediatamente ele foi seguido pelo Guerra, que depois do primeiro grande desastre, ele montou todo um equipamento e só montou e foi para o Dani para dizer, olha, está pronto o equipamento. E o Dani, pronto o quê? Tu não mediu nada. E aí ele descobriu que mediram noites e noites, ficando lá, coletando dados. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. E imediatamente fez a coisa mais fácil da vida, virou teórico. Aí os 2 teóricos tinham uma grande vantagem sobre os demais. Eles tinham tido uma formação excelente em mecânica e nas coisas de engenheiro, porque afinal, os professores aqui do Instituto de Física eram todos engenheiros. Enquanto quando começava a dar problema nos cálculos, na parte de montagem do equipamento, lá estava o Guerra e o Darcy para resolver todos os pepinos de cálculo. Se deram muito bem, escreveram 2 artigos científicos naquela época e estavam muito felizes da vida. Iam ser contratados, vocês imaginam, podiam estar até hoje lá trabalhando na física de reatores, os filhos institutos paulistas, mas grande coisa. Ninguém é perfeito. Então aí ia ter toda esse conjuntura de vida. No entanto, aconteceu um grande desastre. Veio uma regra que disse que aquele instituto de pesquisas, onde tinha os reatores, tinha cartão ponto. Aí os 2, eu estou falando de pessoas de 20 e poucos anos, confabularam. Todos os grandes professores estavam indo lá, Saraiva, Dani, todos batendo ponto, porque era lei, era regra. Tem que bater ponto, a gente vai bater ponto. Os 2 se rebelaram, disseram que cientista não bate ponto, não dá para fazer ciência batendo ponto. Se demitiram do local, procuraram a USP e iam começar um doutorado em teoria do estado sólido. Nossa, que mudança! Todos preparados para física nuclear e aí vão para o estado sólido. Aí acontece mais uma virada da vida. Enquanto isso, aqui o Instituto de Física, que lembrem, só tinham professores engenheiros que nem sabiam mecânica quântica, começou a passar por uma pequena reviravolta. Alguns professores se aposentaram, outros ficaram doentes, outros acharam que aquilo era assustador demais para eles, e começou a se esvaziar, e surgiram 2 cargos de catedrático. O reitor, na época, mandou uma pessoa a São Paulo. Sim, não tinha WhatsApp, e-mail, telefone. O jeito era mandar uma pessoa a São Paulo. Mandaram uma pessoa a São Paulo e essa pessoa foi e falou com os 2 e disse, olha, vocês querem vir? Tem 2 cargos de catedrático. A resposta imediata deles foi não, porque a gente já se comprometeu a fazer o doutorado aqui na USP. Aí eles
eles foram contar para o Paulo Saraiva Toledo, esse que orientava ele lá nos reatores, que eles tinham recebido a oferta. Ele deu um pulo de vocês estão loucos, vão imediatamente para Porto Alegre. E deu uma dica para eles, vocês têm que construir um local de pesquisa. Voltam então agora os dois para Porto Alegre. E em Porto Alegre eles começam o grande desafio de serem dois jovens, em 1957, com 27 anos de idade para 28 anos de idade, e que estão praticamente sozinhos e têm que construir uma instituição. Eles tinham um acordo com o diretor da época, que é um fica e o outro viaja. Então, um ficava dando as aulas e outro podia viajar, e eles se revezavam nisso, mas eles poderiam sempre viajar. Um pouquinho antes de assumir, o Darcy foi a uma escola no interior de São Paulo, lá no ITA, e encontrou um físico mexicano chamado Moschinsky. Moschinsky era o papa no México da física nuclear. Até hoje, quando tu visita lá, a gente encontra memórias muito importantes desse grande físico de física nuclear. E ele, Moschinsky, disse, vem me visitar no México, que a gente pode começar um trabalho juntos. Voltam para Porto Alegre, imediatamente outra sorte do destino. Os dois trabalhos que eles produziram lá, o Guerra e o Darcy, foram selecionados para uma apresentação em Genebra. Guerra decide que eles decidem em comum que é o Guerra que vai apresentar, o Guerra vai para Genebra, com o dinheirinho que deram de diárias para ele passar 2 dias, ele fez o que a gente costuma fazer, passou mais um mês, foi a Heidelberg, aí conseguiu mais um dinheirinho e foi ficando e transformou aquela visitinha curta numa visitinha de interação. Volta ele, Darcy vai para o México. Aí o Moschinsky conta, olha, tem um físico lá da Flórida que quer passar um tempo lá na América Latina. Darcy, nossa, é isso que a gente quer. Iam fazer uma conferência latino-americana, deu um jeito para o Guerra ser convidado, o Guerra vai para o México. Os dois entabulam toda a transmissão de informação de que a gente queria que essa pessoa viesse para o Brasil, e aí está feito o convite. Não com um WhatsApp, um e-mail, mas um convite com muitas pedidas. Essas são fotos daquela época. Essa é a foto de uma conferência em Trieste, mal pode ver, mas o Darcy está ali no cantinho. Aqui vocês podem ver o Guerra e o Darcy nessa época em que a gente ainda tem a dupla hélice, e essa é a foto dele tirada lá no México, quando estavam tentando entabular toda essa grande estratégia para o Mares vir para o Brasil. E aí acontece a tripla hélice, que é a vinda do Mares para o Brasil. Mas pense que a vida foi simples? Não foi. O Mares resolve vir para o Brasil. Vocês entendem vir para o Brasil? Ele, esposa, 2 filhas. Eles vêm para o Brasil e mandam um telex. Não foi um telefonema, um telex. Só que o telex chegou depois que eles tinham chegado. Aí ele foi para um hotel, segundo diz a lenda, de 5ª categoria, eu me imagino que seja lá na Farrapos, com toda a família, e ficou hospedado. Quando chega o telex, o Instituto de Física, eles se dão conta que ele não está vindo. Ele já estava em algum lugar de Porto Alegre. Aí começam desesperadoramente a procurar em todos os hotéis de Porto Alegre, até que finalmente encontram ele nesse hotel de 5ª categoria, movem ele para um hotel melhor e começa o trabalho. Olha, essa novela, se acontecesse hoje em dia com qualquer pesquisador internacional, ele pegava um avião e ia embora. Mas Mares e a família ficaram nesse período de 1 ano. E aí vocês pensam que ele levou 6 meses para se acomodar, se estabilizar e pensar na vida? Não. Imediatamente eles organizaram, em menos de 2 meses, uma conferência com todos os brasileiros importantes que trabalhavam no tema, porque eles queriam montar toda essa estrutura do conhecimento. E aí, em 1 ano, eles descobriram que eles já tinham uma pessoa ideal para ficar aqui. Tem agora o grande desafio. Temos que contratar o Mares. E aí está uma reunião em que vocês veem o Paglioli, o Guerra e o Darcy, que vão ter que conversar com o reitor como é que a gente vai contratar esse professor estrangeiro. Se pensasse que fosse hoje em dia, a resposta ia ser não. Iam querer revalidar o diploma em alemão, com tradução juramentada. Mas naquela época, o que Paglioli fez foi chamar o procurador da época, que é o que eu chamo um advogado de verdade, e disse para o procurador, olha, nós queremos contratar esse professor. O procurador tentou entabular, não dá, e o Paglioli disse, não, eu só te chamei aqui para tu dizer como é que nós vamos fazer. Que nós vamos fazer. E foi feito. Ele voltou para a Flórida,
desencilhou as coisas, voltou depois para o Brasil e começa então a nossa grande aventura. E aqui vem as estratégias que eles utilizaram. Estratégia número 1. Mares não gostava muito dessas aulas tradicionais. Eles resolveram que eles iam estudar teoria quântica de campos, então o que eles faziam? Eles pegavam um assunto, dividiam o assunto, todo mundo estudava, e no dia do seminário eles sorteavam quem é que ia dar o seminário. De vez em quando um que o outro se rebelava, falando de uma tal de liberdade acadêmica que era completamente ignorada, porque todo mundo tinha que estar preparado sempre para o referido seminário. Uma ótima estratégia para aprender alguma coisa. A segunda estratégia, nós tínhamos que ter estratégias distintas. São Paulo tinha construído toda uma instituição trazendo pesquisadores renomados, já com uma certa idade, de fora do Brasil. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos 2 jovens e um pesquisador um pouquinho mais experiente que eles. Portanto, a estratégia tinha que ser diferente. Então, qual foi a estratégia? Vamos mandar todo mundo para fora? Não. Mares costumava dizer que quando tu quer fazer fogo, tu tem que juntar as achas. Então, o que ele fazia? Ele começava a pesquisa aqui, mandava alguém para fora por um curto período de tempo, a pessoa voltava e, vamos dizer, turbinava um pouco essa interação. A Naira vai contar um pouco das consequências dessa atitude no que aconteceu com a Alice, que é bastante interessante. Mas isto era certamente uma estratégia. Outra estratégia que agora o print, quase 50 anos depois, resolve copiar, que é trazer muitos visitantes, sem dinheiro, sem condições, e aqui na foto tem Mossbauer, sim, do efeito Mossbauer, sim, do laboratório Mossbauer, sim, Prêmio Nobel de Física, conversando com Görer, com Darcy, aqui no nosso Instituto de Física, porque nós tínhamos um fluxo razoável de estudantes, de visitantes. E esses visitantes vinham para iniciar novas áreas, para fortificar as áreas. Ele podia passar o resto da vida fazendo física nuclear, mas não foi essa a opção. A opção foi, nós vamos fazer física experimental, agora nós vamos fazer ótica, e as áreas foram surgindo. Era um plano, tinha um planejamento, tinha uma visão. Mas a visão não ia adiantar nada se não tivesse os executores, porque o Mares não era uma pessoa de pegar cargos burocráticos e nem de fazer a parte de interlocução com as pessoas. Cá entre nós, ele falava muito mal português. Então, as pessoas que tocaram esse barco foram muito o Görer e o Darcy. Aqui vocês veem na instalação de equipamentos, e ele bem escondidinho lá atrás, porque equipamento, o Mares não era a coisa mais familiar, mas era o que estava acontecendo no Instituto, muito embora não fosse a área dele. Outra estratégia era a criatividade no fomento. Isso aí é a nossa biblioteca lá no centro, que ganhou livros do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles usavam o fato de que o Görer falava bem alemão e tinha conexões, a habilidade de encantar que o Darcy tinha, e como conseguiam um fomento para desenvolver as diversas áreas do Instituto. Vocês vão ver bem escondidinhos no fundo está o Darcy e mais ao fundo ainda o Görer. Deixa eu falar de algumas conquistas que eu considero muito importante. Já na chegada do Mares, a gente tem o primeiro evento no Instituto de Física. Lembra, naquela época as distâncias eram grandes e trazer toda essa gente para aqui, para o Rio Grande do Sul, não era trivial. Foi feito experimento de correlação angular, que a Naira vai falar um pouco sobre ele, depois ele foi aprimorado, e aí tem esse grande artigo de 1966, que é um artigo do Görer e do Mares, que vai nos falar. Ele é importante porque ele era um dos artigos mais citados, escrito por latino-americano durante toda uma década. Eles eram referência. E isso é uma área que ele criou, que são esses espalhamentos quase livres da matéria nuclear, que mais ou menos significa pegar esses sistemas, jogar alguma coisa com energia e tratar como se fosse bolinha de bilhar. Ele conseguia fazer aproximações nesse nível para alguns tipos de sistemas com uma grande intuição. Em 10 anos, a gente tinha 70 artigos. O que para hoje parece uma coisa pouca, mas para aquela época, aquilo foi um grande desafio. Lembrem, esse instituto podia ter continuado só dando aulas, mas eles resolveram que seria um instituto de pesquisa e criaram uma história que é diferente da história do CBPF, é diferente da história da USP. Eles também tiveram uma grande característica. Eles não diziam quais áreas eram as áreas mais chiques. A gente é o único Instituto de Física do Brasil que tem a área de ensino dentro da física e não na Faculdade de Educação.
A gente permitiu ter, inclusive, física aplicada, que as pessoas sempre diziam, não, mas essa gente é teórica, não quer física aplicada, se permitiu criar essa física aplicada. Mas também não é só de coisa séria que a gente vai falar aqui. Teve muita festa, tinha um time de futebol, a gente tinha comemorações, sempre com bastante elegância no caso do Darcy, e esse jeito mais despojado no caso do Guerra. Aqui são algumas festas, as festas de 25 anos do Instituto, quando a gente comemora já um Instituto bem estabelecido. Vocês já veem que eles já estão aqui com um pouquinho mais de idade, sendo homenageados. Aqui eles homenageiam o Eliseu Paglioli, aqui está o Fernando e o Guerra sendo homenageados. Bem, agora eu vou falar de uma parte que eu acho que é a parte mais emocionante, falar da visão das famílias. Tá? O primeiro susto que a gente leva é quando a gente vê que o Teodoro e a Wilter tiveram 5 filhos. Gente, 5 filhos. E fazendo a produção científica, a Elizabeth e a Eva Maria nasceram naquela época que ele estava terminando o doutorado na Alemanha. E, vamos dizer assim, eu comecei a fazer umas matemáticas, eu fiquei com sérias dúvidas, não vou entrar nesse detalhe, porque é um técnico da família, mas o Christian parece que ela já veio meio grávida para cá na primeira visita, e a Angélica foi uma produção assim que chegou. Tem uma coisa assim, meio brasileira, Flórida, nessa duplinha aqui. O que eles nos contam de como era? Deixa eu tentar explicar para vocês como era o Mares. O Mares era um cara enorme. Olhem para o neto dele, que é ele, tá? Era um cara enorme. E eu acho que, porque ele tinha noção que ele era enorme, quando ele falava, ele colocava a mão para trás. E tu via ele andando pelo instituto, sempre assim, conversando e caminhando. Ele conseguia fazer, tem homem que não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas ele conseguia. Ele caminhava e falava sempre com essa mão para trás, eu acho que meio que para diminuir o tamanho. Quando ele estava discutindo com os outros dois, no máximo que ele conseguia fazer de emoção, ele fazia uma coisinha assim com o pé, que a gente como estudante imitava, que fazia assim, de subir e descer com o pé. Ele usava sempre uma camisa branca, com uma gravata, de manga comprida, com uma gravata. E quando estava muito frio, mas tinha que ser muito frio mesmo, aqueles coletinhos de lã. A filha dele, a Angélica, conta que ela vinha com o irmão buscá-lo aqui de vez em quando para ver ele caminhando de um lado para o outro, lá no Campos Velho, de um lado para o outro quando ele estava pensando. E quando os amigos iam em casa, ele fazia essa caminhada em volta da casa. Ele trazia um lanchinho para gente que quer ter saúde, era só um sanduichinho, gente, trazia um sanduichinho para a hora do almoço e ia comer onde ele caminhava na Redenção. Ele deixava umas migalhinhas para os passarinhos também. Mas fazia muito exercício e usava esse exercício para pensar. Gostava da praia, sendo que a definição de praia aqui não é praia de verdade, é praia do Rio Grande do Sul. Ele ia para a praia, e na praia ele também gostava de caminhar ou de sentar debaixo da árvore com um monte de papel. Para aqueles mais jovens, papel é uma coisa que a gente usava antigamente, quando não tinha tablet ainda. Usava papel e lápis e ia escrevendo e pensando nos seus cálculos e nas suas contas. O Guerra e a Teresa Cristina já foram mais modestos, só tiveram 3 filhos, 3 filhas, na verdade, a Ângela, a Mônica e a Magda. O Guerra já era totalmente oposto. O Guerra era uma pessoa que, se entrasse por aquela porta, ele dominava a situação, era impossível não ouvi-lo, porque ele tinha uma voz imensa e tinha uma língua, vamos dizer assim, afiada. E ele usava sempre uma camisa de manga curta, que a gente costumava chamar naquela época de volta ao mundo, porque é aquelas que não precisa passar, calça, e vinha de bicicleta todos os dias. Ele foi reitor, gente, ele vinha de bicicleta como reitor da URGS. E aí também tinha o seu lanchinho, que segundo conta a Teresa Cristina, era um sanduíche, um ovo e um docinho, já vê, mais comilãozinho. E que ele tinha um almoço, um café da manhã, que era um café da manhã abundante, que ele dividia um pouco com a cachorrinha que eles tinham. Guerra, apesar de parecer estranho para o cientista, durante a adolescente ele era meio popularzão, assim. Ele ajudava os alunos a fazer os temas de física e de matemática, sabia tocar violão, então ele terminou tendo uma entourage de amigos e saía muito para dançar. E olha, isso eu não sabia que ele gostava na adolescência. Ele dançava. Então era uma pessoa que até música gauchesca sabia tocar no violão.
Com o tempo, obviamente, os compromissos impediram que ele continuasse com essas diversas atividades. Ele gostava muito de ler só 0 hora e saber o que estava acontecendo, palavras cruzadas e, mais recentemente, antes de falecer, sudoku. Ia para a praia e na praia ele pescava, que também é um bom momento para a gente pensar, porque só quem trabalha na pesca é o peixe e a isca, então ele podia ficar olhando, esperando e trazer o peixe para casa e ter com isso compartilhar um tempo com a família. Darcy e Cecília, também 5 filhos, também para mim uma grande surpresa, uma enormidade de filhos desse jeito. Darcy já era uma outra atitude, ele não tinha esse carisma, tudo com ele era mais moderado. Ele era considerado o mais maduro dos 3, porque era a pessoa que sempre vinha com uma solução mais compatível. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito encantadora. As filhas contam que ele tinha manias de dizer que ele sempre andava pelo lado direito para poder, com a outra mão, portar a espada que iria defendê-las. Isso é muito a cara do Darcy. De sempre estar apoiando a gente, mas vir sempre com uma expressão levemente medieval e romântica que encantava a todos nós. O Darcy se vestia muito bem. Eu acho que ele passou a vida tentando contradizer o primo que dizia que todo cientista é mulambento. Ele era elegante, mas não só elegante na maneira de vestir, como na maneira de trazer as suas ideias. Ele não era um cortador, como o Goethe, ele não era uma pessoa de opiniões muito fortes, como o Mares, ele é uma pessoa que te convencia no encantamento. E aqui tem algumas fotos de família. Terceiro ato, a mudança. A grande mudança que acontece no Instituto de Física é a saída do centro e a vinda aqui para o campus do Vale. E aí vocês veem uma foto do Darcy encaixotando. Se vocês reclamam de mudança da casa de vocês, imagina mudar uma instituição cheia de equipamentos. Mas fomos super bem sucedidos com isso. Mas esse também foi o momento de uma série de mudanças nessa nossa tripla hélice. Por quê? Porque já em 86... se aposenta o Mares, e o Goethe se torna, logo em seguida, reitor, e o Darcy vai ser pró-reitor de graduação. E aí vocês veem uma foto do Goethe aqui no campus do Vale, junto com o Edmundo, que era o pró-reitor de finanças. Então as pessoas começam a assumir aí pouco outras posições, e particularmente o Goethe, que era uma pessoa que gostava muito dessa atividade da interação da universidade com o resto da sociedade. Conta que uma história que Darcy e Goethe contavam muito, e que chegou um momento que a universidade foi proibida de fazer concursos. Alguma similaridade com a atual situação é mera coincidência. O que eles dois fizeram? Eles chamaram o procurador da época, que também era um advogado de verdade, e deram o seguinte desafio: acha na lei alguma coisa na autonomia que faça com que o governo tenha que liberar as vagas. O advogado, como todo advogado, fez um documento de diversas páginas para dizer simplesmente que a autonomia da universidade, o código de vaga da universidade, portanto, a universidade pode fazer concurso, e com isso o governo federal liberou os concursos. Mas nesse momento os caminhos se divergem um pouco. O Goethe termina virando presidente do CNPq, dali vai para órgãos como a FINEP, DAD, começa a fazer uma interface com a parte mais de fora da sociedade. O Darcy fica um tempo na CAPES, mas depois retorna para o Instituto de Física. E o Mares? O Mares se aposentara. A única coisa que mudou muito fortemente na aposentadoria do Mares é que ele trocou as camisas brancas por camisas mais xadrez e tirou a gravata. O resto, ele ficou mais ou menos a mesma pessoa. Ele vinha ao Instituto de Física, ele via todos os seminários, aos colóquios, era uma pessoa extremamente participativa da vida acadêmica, e eu dizia que era uma grande inspiração. Se uma pessoa aposentada, com essa idade, com essa fama, vem nos seminários, por que os meus colegas e estudantes não vêm aos seminários? Isso sempre me enlouquecia. Inclusive, ele vinha nos seminários que não tinham nada que ver com a área de pesquisa dele. O Goethe segue um caminho mais para fora da universidade, foi consultor na FIEDES, na FAPERGS. Ele era ainda
interlocução da nossa universidade, fora daqui, foi uma figura muito importante nisso, graças a essa personalidade dele, que abrangia tudo, que encantava as pessoas pelo medo às vezes, porque ele falava as coisas que tinham que ser ditas. O Darcy volta para o Instituto de Física. O Darcy tinha criado aqui dentro o grupo de plasma. Tá? Ele era uma pessoa que era muito importante, vamos dizer, para segurar as pontas de todas as coisas que estão acontecendo e ser um guardião de que a gente não ia deixar as coisas irem muito ruim, mas ele também tinha muita festa, continuou viajando e continuou comemorando grandes amizades aqui com o Monfroy. A última vez que eu me lembro deles estarem juntos, pena que essa foto esteja tão ruim pelo tamanho, é nesse momento em que a tripla hélice está aqui de novo, e agora aqui, até olhando bem, eu vejo que é uma sextupla hélice, porque as esposas estão juntas, tá? De volta ao Instituto, sendo comemorados. E sendo muito homenageados pela gente. Eu me lembro eu tenho 3 memórias pessoais sobre os 3. Tá? A primeira é o Mares indo num seminário de sistemas complexos que eu organizava, que não tem nada a ver com física nuclear, é mecânica e estatística, e ao final do seminário levantar e fazer uma pergunta sobre se aquele sistema, ele era um sistema não estacionário, como é que eu podia definir a entropia? Eu pulei da cadeira, porque a pergunta era absurdamente pertinente. Hoje eu me dou conta que, como a tese de doutorado dele foi nisso, ele ainda lembrava da tese de doutorado dele, e, portanto, isso foi capturado. Ou seja, foi um cientista até o instante final. A minha memória do Darcy foi outra memória. Quando começou a história de ensino à distância, isso que agora está super popular, ele foi a primeira pessoa que levantou no Instituto e disse, nós temos que fazer ensino à distância. E aí, todo o Instituto era contra, porque a gente não entende. Quando a gente não entende uma coisa, a gente é contra. Todo o Instituto era contra, e ele foi de sala em sala conversando com as pessoas. De sala em sala. E fez essa grande lista que ele apresentou para o diretor, que tinha a maioria absoluta das pessoas assinando. Eu olhei a lista e fui para minha colega vizinha de site, mas tu assinou a lista ontem, tu disse que era contra. Ela disse, mas o Darcy entrou e ele foi falando, quando eu vi que eu tinha assinado. Ele seduzia as pessoas a fazer aquilo que ele queria. E, finalmente, o Gehrer era uma pessoa que continuou vindo na universidade, nas grandes festas, em que os ex-reitores são convidados, e eu chamava ele o terror da sala dos reitores. Porque quando ele entrava pela porta, naquele petit comitê de alguns diretores e o reitor presente, todo mundo já começava a tremer, porque ele ia falar alguma coisa que a universidade deveria ter feito, de alguma recente notícia, que atacava a universidade não tinha feito nada. Vi muito reitor gaguejar neste momento. Bem, gente, esses 3 homens tiveram um grande sonho. Um sonho lindo. Um sonho que podia ser só um sonho. Mas eles ensinaram que sonho, que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que sonhamos junto se torna realidade. Obrigada.